Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas. Meu microfone aqui para vocês. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas a mais um café. Estava organizando as minhas picapes aqui, porque eu estou com muitos produtos aqui na minha volta. E aí tive que ajustar todo o nosso cenário aqui. Bom dia, maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas. Ixi, não ligou minha bateria aqui. Deixa eu só ver. Acneol. Vou ter que ligar minha bateria. Um segundo. Pronto, senão ia me faltar a bateria no meio aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Juliane. Bom dia, Germana. Quem está aqui pela primeira vez, me sinaliza aqui que é a primeira vez que está aqui no nosso café. Bom dia, maravilhosas! Hoje nós vamos falar aí sobre componentes, vamos falar um pouquinho sobre componentes de produtos cosméticos, sobre composições aí, o que é princípio ativo, o que é componente, né? Nós já tivemos um café exclusivo para falarmos sobre componentes de produtos cosméticos, mas eu resolvi trazer esse café porque da última vez que eu abri caixinha, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Olha, tem um monte de gente pela primeira vez aqui. Bom dia, Gabriela, Mari Silva, Maiara, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Buenas, da última vez que eu abri caixinha, tiveram muitas dúvidas em relação aos produtos magistrais, né? Se eles são melhores ou similares aos produtos da indústria, o que acontece, de onde que vem toda essa matéria-prima, enfim, então eu resolvi trazer esse café exclusivo aqui para estarmos falando um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo para vocês que quando a gente começa a trabalhar com a cosmetologia personalizada, que a gente consegue trabalhar com os dois mundos aí, tanto produtos industriais quanto produtos magistrais, certo? Até porque as matérias-primas, né, elas partem aí do mesmo lugar. Inclusive eu separei para vocês aqui, ó. Deixa eu só abrir ele certinho aqui para eu conseguir virar vocês, para eu mostrar aqui. Projetos. Oh, Deus. Da onde vêm as matérias-primas. A gente já teve um café específico sobre isso, mas eu trouxe aqui para mostrar isso para vocês também, para ficar de uma forma mais didática aqui para vocês também, tá? Principalmente quando a gente fala sobre desenvolvimento de produtos, é importante que vocês entendam isso. Ontem eu falei, né, sobre os produtos magistrais, sobre as prescrições que geralmente fazemos e que muitas vezes existem componentes ali que podem ser polêmicos e que acabam passando batido porque você acha que a prescrição é só aquilo que você envia para a farmácia e esquece que existe todo o resto. Deixa eu só ver se ele realmente está aqui. Se ele realmente está aqui, o que eu quero mostrar para vocês. Ixi, faz muito tempo isso, né? Ah, tá aqui, ó. Sabia que tava aqui, tá? Eu vou ampliar aqui para conseguir mostrar para vocês. Calma aí. Deixa ele abrir aqui, ó. Pera aí. Agora deu. Eu vou virar o café aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Boa. Deixa eu ver se vocês... Agora sim, né? Então, buenas. Tanto produtos industriais quanto produtos magistrais, eles são desenvolvidos através de uma matéria-prima, né? Através aí de componentes químicos, né? Esses componentes, essas matérias-primas, elas vêm do fabricante, elas vão para o fornecedor que vai fracionar isso e esse distribuidor, ele pode distribuir tanto para a indústria quanto para a farmácia de manipulação. Muitas vezes a indústria ela encurta esse caminho e vai direto no fabricante, né? Principalmente quando a gente fala sobre matérias-primas que foram patenteadas, né? Então a gente tem produtos cosméticos aí que você não consegue desenvolver na farmácia de manipulação, por quê? Porque aquela matéria-prima foi patenteada pela indústria, né? Muitas vezes a indústria desenvolve trabalhos, estudos junto aí dos fabricantes, né? E acabam patenteando aquela matéria-prima, aquela substância. Mas isso, gente, em 100, né? Grande parte dos produtos industriais aí,
nós conseguimos as mesmas matérias-primas lá na nossa farmácia de manipulação. A gente pode não chegar exatamente naquela mesma formulação, naquela mesma composição, porque obviamente só quem desenvolveu aquele produto sabe, né, das concentrações, porcentagens e por aí vai. Mas a gente consegue chegar em formulações similares através aqui da farmácia de manipulação. E também através da farmácia de manipulação, que são os produtos magistrais, né, nós conseguimos aí desenvolver produtos 100% personalizados para as nossas pacientes, ou seja, exatamente o que a pele dela precisa. Deixa eu virar vocês de volta aqui, ó. Depois, quem estiver no nosso canal das Sabidonas aqui, peraí, meu microfone. Quem estiver no nosso, depois eu mando esses slidezinhos para vocês ali, tá? Inclusive, da última vez, eu falei que ia mandar alguns componentes das vitaminas C lá. E vocês não curtiram a publicação para ganhar, entendeu? Tava todo lá o estudo da vitamina C. Tô de olho em vocês. Mas voltando aqui. O que acontece? Na farmácia de manipulação, nós conseguimos personalizar 100% dos produtos das nossas pacientes. Então, vamos supor que você avaliou a pele da sua paciente, você vai lá e vai desenhar, né, esse cosmético específico para o tipo de pele dela. Então, ela precisa de um hidratante, um antioxidante, daqui a pouco ela precisa de um uniformizador, daqui a pouco ela precisa de algo que ajude a estimular esse colágeno. Enfim, você vai desenvolver aquela formulação. Quando a gente vai para a indústria, muitas vezes a gente vai precisar, tá? Nem sempre, mas muitas vezes a gente vai precisar de 1, 2, até mesmo 3 produtos para cumprir aquilo que nós estamos preconizando no skincare das nossas pacientes, porque nem sempre a gente vai encontrar tudo exatamente que ela precisa em um único produto. Mas aqui está a personalização, inclusive no nosso último café, eu trouxe para vocês uma aluna do curso Fórmula Home Care que trabalha na Alemanha e entrega resultados incríveis aí, principalmente em pacientes de fotótipos altos, somente com produtos da indústria. Porque somente no Brasil, pessoal, só no Brasil nós conseguimos ter acesso à farmácia de manipulação da forma como nós temos aqui. Em nenhum outro lugar do mundo isso é possível, tá bom? Fora do Brasil, os profissionais que trabalham com pele só conseguem trabalhar com produtos da indústria. Então fica aqui o questionamento. Será que os produtos são sim tão ruins ao ponto que só os magistrais prestam? Então quando a gente começa a desenvolver formulações personalizadas, eu sei porque eu já passei por isso, né? É um mundo encantado, é maravilhoso você desenvolver os seus próprios produtos cosméticos, aqui água micelar, bruma, protetor solar, né? A gente consegue desenvolver qualquer coisa através das farmácias magistrais. Mas fica o questionamento, né? Será que realmente é só isso que presta? Nenhum outro produto presta? E aí o que a gente tem que pensar? Quando a gente vai para a indústria, quando a gente vai pesquisar produtos da indústria, a gente acaba julgando os produtos, né? Ah, porque aquela composição tem tal componente. Eu já passei por isso, né, pessoal? Então eu posso dizer com toda a propriedade do mundo para vocês. Isso aí é um caminho muito delicado de se seguir. Se você não vai atuar com uma estética 100% natural, digamos assim, e nem os produtos naturais, e aí é que tá o ponto, entendeu? Nem os produtos naturais, eles estão livres de alguns componentes polêmicos. Então a gente tem que cuidar muito o que nós falamos e o que nós propagamos aí, principalmente a nível de componentes cosméticos. Hoje nós estamos vivendo uma era, né, de terrorismo cosmético, terrorismo em questão de componentes ali, muitas vezes sem entender quais são os reais riscos daquele componente, muitas vezes sem ir a fundo ali, entender, buscar os artigos, o que estão falando, porque eu sempre sou aquela pessoa, né? Onde há fumaça, há fogo. Da onde que surgiu essa história? Por que surgiu, né? Tem algum estudo falando sobre isso? Vamos atrás disso. Ah, tem um estudo lá muito recente que lançaram. Bom, mas se é um estudo recente que lançaram, é porque alguma coisa tem ali, então vamos investigar. Será que tem outro componente que faz a mesma coisa, né, similar e que não seja tão agressivo? Então, por aqui a gente vai. Mas a gente precisa cuidar alguns pontos. E aí, quando eu falo para você sobre produtos magistrais e que eu sou apaixonada, eu amo, inclusive é uma das primeiras coisas que as alunas do curso Fórmula Home Care aprendem é a desenvolver produtos 100% personalizados. Claro que a gente fala muito sobre produtos industriais também,
Mas eu ensino elas a personalizar os produtos, porque isso é o mais difícil, né? Esse é o caminho mais louco que tem, é você desenvolver o seu próprio produto cosmético. E por mais complexo, digamos, que pareça ser assim, né? Quando você está lá dentro, que você começa a se inteirar da cosmetologia, dos produtos cosméticos, dos princípios ativos, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Buenas. Mas quando a gente fala sobre produtos personalizados, 100% personalizados, o que acontece? Muitas vezes você vai lá e faz a sua prescrição. Inclusive, bom dia, Silvia, maravilhosa. Bom dia, Vivi. Vocês aqui estão sempre comigo. Bom dia. Eu queria que vocês colocassem aqui as meninas que já formulam, tá? As meninas que já desenvolvem formulações personalizadas. Coloquem pra mim aqui 4 princípios ativos. Os primeiros que vierem na cabeça de vocês. Não precisa pensar muito aí, tá? Eu separei um aqui já pra falar com vocês sobre ele, que é o nosso Acneol. Inclusive, eu vou abrir uma outra abinha aqui para vocês entenderem quando a gente fala sobre composição de produtos cosméticos aí, tá? Deixa eu até abrir um outro aqui, ó. Escrevam aí pra mim, vamos ver. Niacinamida, ai, amo! Niacinamida, tá? Peraí. Deixa eu abrir o da niacinamida aqui, vamos colocar. Niacinamida. Outro, vai lá. Sebonormine, adoro também. Vamos lá, Sebonormine. Deixa ele abrir aqui, porque eu quero mostrar pra vocês os ink names desses camaradas, tá bom? Os ink names desses camaradinhas aqui. Calma aí. A composição deles, né? Quem mais? Me deem outro aqui, ó. Sebonormine. Vamos de Matrixil aqui, ó. Mari, bom dia! Pra gente entender sobre o tamanho dessa composição, até onde ela pode ir, tá? Então, ó, vou abrir aqui do Matrixil, abri o do Acneol aqui também pra mostrar pra vocês, salvar. Abri o na niacinamida, não tá... Deixa eu pegar outro aqui, ó, Sebonormine. Vocês colocaram aveia, né? O que mais que vocês colocaram aqui? O Dragons tem uma composição boa também. Vamos pegar o Dragons aqui, ó. Calma aí, que eu vou virar o computador e vai fazer sentido isso pra vocês, tá bom? Buenas. Quando a gente está lá prescrevendo, ó. Agora, isso aqui vai ficar interessante. Quando nós estamos lá prescrevendo, vocês sempre colocam nas formulações de vocês, vamos supor, niacinamida 5%, Dragons 5%, sei lá, Matrixil 5%. Aí vocês vão lá e escolhem a base, vamos pegar uma base aqui também, ó, base Omega Gold, ó, PDF. Aí vocês vão lá, selecionam o veículo, a base desse produto. Ah, vamos colocar aqui numa base Omega Gold. Ok. Muitas vezes a gente coloca uma fragrância, um arominha ali, né, pra disfarçar esse cheiro do cosmético. Então você vai lá e coloca uma fragrância ali também. Beleza. E aí, muitas pessoas acham que a composição desse cosmético, né, se resume a isso que você passou pra farmácia. Isso que você passou para a farmácia é o que nós chamamos aí de componentes ativos. Isso que você passa para a farmácia em forma de prescrição, ok? Nós chamamos de composição ativa. Então, o que é o princípio ativo daquele cosmético? Mas um cosmético, pessoal, ele não é feito só de princípios ativos. Ele é feito de vários componentes químicos aí também, que vão dar o quê? Que vão dar um sensorial, que vão dar ali a questão de conservantes para esse cosmético. Muitas vezes, todos esses princípios ativos que você escolheu, eles não se misturam entre si, então a gente vai precisar de um solubilizante. Muitas vezes a gente vai precisar de um espessante. Muitas vezes a gente vai precisar de um agente de viscosidade. Então, tudo isso é o que faz parte do produto final desse cosmético. E isso quem vai desenvolver, né, lá para vocês é a farmácia de manipulação. Então ela vai pegar esses princípios ativos e ela vai ver, opa, peraí, eu tô com 2 princípios ativos aqui que eles não se misturam. Então eu preciso de um solubilizante aqui nessa formulação. E ela vai lá e acrescenta. E aí quando você recebe o produto, claro que ela vai deixar o produto de acordo com o que você solicitou, mas você esquece que existem esses outros componentes dentro do seu produto.
Muitas vezes, os conservantes que a farmácia está utilizando é um conservante, por exemplo, derivado de petrolato, é um conservante aí fenoxietanol, né? Então, é um BHT. Então, existem vários conservantes que são, sim, polêmicos, mas que são utilizados também na farmácia de manipulação. Por quê? Porque, como a gente viu lá no início do nosso café, mesmo lugar que vem a matéria-prima para a indústria, é o mesmo lugar que vem a matéria-prima para os produtos magistrais, certo? Então, o que vocês precisam fazer aqui é perguntar. Olha, é a mesma coisa base Sindet, tá? Recentemente eu estava fazendo alguns estudos sobre as bases Sindets aí, e o que acontece? Muitas vezes a gente só sinaliza no nosso sabonete lá, a gente desenha a formulação, né? Desenvolve a formulação personalizada e a gente coloca lá, vir numa base Sindet. Mas você sabe qual é a base Sindet que eles estão utilizando? Porque muitas vezes essa base Sindet, ela tem lauril, tá bom? Então, esse é o ponto, sabe? Muitas vezes a gente tá propagando algumas coisas na internet sem olhar o que existe por trás. Uma coisa que eu falo pra vocês, com quem tá tendo experiência agora em farmácias de manipulação aí, principalmente, né, em questões dos estágios aí de farmácia, o que acontece? Os produtos, pessoal, os produtos da indústria, eles passam por uma série de coisas, de legislações para conseguir o registro na Anvisa, que ele vem bem no finalzinho aqui, né? Produto registrado, número do registro e tal. Isso aqui, esse cosmético, provavelmente meses de prateleira ali, muitos testes, né? É enviado todo um dossiê para a indústria daqueles componentes, daquele produto e etc. Para que então ele esteja aqui finalizado, ok? A farmácia de manipulação, eles têm esse registro, digamos assim, do princípio ativo, mas não do produto finalizado, certo? O que acontece em muitas farmácias, tá? É que muitas vezes as pessoas vão lá, prescrevem, né? Desenvolvem aquela prescrição cosmética ali e pedem, né, para a farmácia enviar sem a descrição no rótulo do que tem dentro daquele produto, nem mesmo a composição ativa. O que não pode, as farmácias elas não podem fazer isso, tá? Hoje em dia a fiscalização ela já está bem severa em relação a isso, então é obrigatório os produtos saírem da farmácia de manipulação descritos, né, nominais ali ao paciente e também descritos no rótulo, né, o que tem dentro daquele produto, né, principalmente para o paciente saber o que ele está passando. Vamos supor que dá uma reação aí na pele do paciente e aí esse produto vai parar, sei lá, na mão de outro profissional aí. Como é que ele vai explicar? Como é que ele vai saber de onde que veio aquela reação se ele não sabe nem o que tem dentro daquele cosmético? Então, a composição, seja pela indústria ou seja pelas farmácias magistrais aí, elas são uma segurança, tanto para o profissional quanto para o paciente, certo? Também com esse caminhar todo da nossa área em relação aos produtos magistrais, e eu acho isso a coisa mais linda, a coisa mais incrível, né? Ver tantas profissionais ganhando mercado, desenvolvendo seus próprios produtos aí, acho isso incrível. Mas a gente precisa trazer um pouco dessa responsabilidade, um pouco não, né? Muito dessa responsabilidade em relação à composição, aos componentes. E eu sei, né? Posso falar para vocês com toda a certeza do mundo aqui, que quando a gente começa a desenvolver produtos, que a gente desenvolve os nossos próprios, a gente fica com aquela sensação assim, essa formulação, eu não quero que ninguém descubra, essa formulação ela é única, eu não quero que essa formulação vá no rótulo, porque vai que alguém copia a minha formulação, blá, blá, blá. Gente, pelo amor de Deus, tá? A indústria cosmética é uma coisa tão gigante, é uma coisa que a gente não tem noção, a gente não tem noção do tamanho da indústria cosmética, tá bom? A gente não tem noção de tudo que esse mercado movimenta e do quão veloz esse mercado é. Então, a formulação que você desenvolveu hoje, a não ser que você vá lá e você desenvolva uma patente daquilo, semana que vem, pessoal, já é outra coisa, entendeu? Você já vai estar com outro desenvolvimento de produtos, você já vai estar com a indústria, já vai ter lançado outros princípios ativos, já vai ter... Nossa, é uma velocidade que a gente não tem noção. Então, a gente fica preso naquela coisa, né? E acabar colocando o nosso próprio nome em risco, porque uma vez que você desenvolve um produto personalizado com uma farmácia magistral,
que vem lá, né, para você ter ali para suas pacientes, voltado para suas pacientes esses produtos, sem esses componentes no rótulo, você acaba se colocando em risco e colocando em risco também a farmácia que desenvolve esses produtos, certo? Então esqueçam isso, né? Uma vez que você está desenvolvendo produtos com a farmácia ali, vai lá, coloca os componentes no rótulo, coloca, isso não tem problema algum, ninguém vai roubar a sua formulação, ninguém vai nada, entendeu? Semana que vem você já está produzindo outros tipos de produtos completamente diferentes aí, fica tranquila em relação a isso, tá? E aí, claro, né, as farmácias magistrais ali, elas trazem para nós um grande leque da personalização em si, né? Desenvolver fórmulas personalizadas para cada um dos nossos pacientes. Num primeiro momento, a gente vai sim, né, querer brincar um pouco mais, desenvolver os nossos produtos ali com a farmácia, né, para depois dar um salto maior e levar esses produtos aí para realmente para a indústria, né, para conseguir escala e tudo mais. Mas o grande X da questão aqui, o grande diferencial das farmácias magistrais são isso. Mas os pontos de alerta são esses componentes, ok? E aí eu vou abrir aqui para vocês e eu vou mostrar o porquê que às vezes essas composições ficam tão grandes, tá? Deixa eu só colocar aqui base, eu vou colocar aqui a composição. Composição, eu quero a composição, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Perfeito. Não sei da onde que veio isso aqui. Deixa eu ver se eu pego ele de outro lugar. Tá. Eu vou virar aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Eu vou ter que desconectar vocês. Buenas. Olha o tamanho. Tudo isso aqui, ó, pessoal. Tudo isso aqui é a composição desse único princípio ativo aqui, Acneol SR. Essa composição aqui, ó, esse ink name todinho aqui, ó, é do Acneol SR. Por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil nós pegarmos aqui um rótulo cosmético, ó, composição, e tentarmos decifrar o que tem aqui? Por que que é tão difícil? Porque você não tem como saber qual é exatamente o princípio ativo que está dentro aqui dessa composição. Porque aqui você está tendo acesso aos ink names, certo? A não ser óbvio que eles tragam, aqui na frente, produto enriquecido com Acneol SR. Mas se eles não colocarem essa informação aqui nos clients, né, aqui no produto, você não vai conseguir achar esse Acneol SR aqui pela composição, porque ela vem assim, ó. Ele vem aqui nesse formato de ink name, certo? A mesma coisa, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar o nosso Matrixil lá. Mesma coisa o nosso Matrixil, ó. O Matrixil é o nome do princípio ativo, é o nome comercial, certo? Ai, tô gritando aqui pra vocês no microfone, né? O Matrixil, ó, é o nome do princípio ativo, nome comercial. Mas aqui, ó, toda essa partezinha é o ink name. É o ink name que nós vamos encontrar na composição do produto, certo? Então, se a indústria ela não informar que na frente do rótulo ele tem Matrixil, você não vai conseguir achar aqui na composição, certo? A não ser, obviamente, que você saiba de cabeça aqui todos esses componentes, né? Ou abra princípio ativo por princípio ativo até conseguir decifrar. Mas isso é muito difícil. Normalmente a indústria ela já vai informar, ó, esse tem Matrixil, esse tem o Acneol, né? Inclusive, as bases cosméticas, né? A base Omega Gold, por exemplo, é uma composição enorme também, é uma composição grande. Então, muitas vezes a gente vê, Então, a base Omega é uma composição enorme também. Aí, muitas vezes, nós vemos profissionais, quanto menor a composição, melhor. Nem sempre é assim que funciona, entendeu? Nós vamos ter que realmente bater o olho ali e entender o que a indústria está prometendo, o que aquele produto promete, né? E aí eu tenho postado muitos conteúdos assim no feed para vocês, para aumentar esse nível de consciência de vocês, para que vocês não sejam assim tão críticas, né? E que entendam que muitas vezes é que nem eu peguei um produto para a área dos olhos. Vamos falar sobre um produto para a área dos olhos, tá? A gente tem um produto para a área dos olhos, ó. Aqui tá a composição dele aqui atrás. E aí vamos supor, tá? Esse aqui ele não tem, mas vamos supor que ele tem aqui um ingrediente ativo, um conservante. Vamos pegar porque os
os componentes químicos, né, mais alergênicos aí, eles estão entre conservantes e fragrâncias, né, e alguns pigmentos aí também. Então vamos pegar um conservante, vamos ver que você bateu o olho lá no seu produtinho para a área dos olhos e ele tem um conservante que é lá assim, é um tanto quanto polêmico, certo? Só que, para ele ter esse produto finalizado, para ele ter o registro na Anvisa, provavelmente ele passou por vários testes. Se é para a área dos olhos, ele deveria ter, né, vários testes aí de segurança, de eficácia e tudo mais. Então, vamos supor que ele passou por tudo isso, e aí esse componente tem lá vários estudos que ele pode ser utilizado na concentração mínima dele, que ele não vai apresentar nenhum risco, e mesmo que ele fosse utilizado, sei lá, 30, 40, 50 vezes mais, ele não apresentaria nenhum risco, beleza? Você encontrou esse componente lá. Aí você vai pensar assim, beleza, ele tá aqui, ele é um produto para a área dos olhos. Gente, qual é a quantidade que nós vamos passar de um produto para a área dos olhos? Qual é a quantidade que nós vamos passar de um produto para a área dos olhos? Olha isso. Então, se você tem um produto finalizado da indústria, ok? Você tem um produto finalizado da indústria e que você bateu o olho lá, um produto para a área dos olhos, ok? Você bateu o olho lá e viu que tem um componente um tanto assim polêmico. Mas nós estamos falando de uma quantidade mísera para a área dos olhos, tá bom? Nem que assim o produto fosse muito terrível, aquilo ali poderia, né? E aí a gente entra nessa questão, né? Por que que trazem tanta polêmica em cima de alguns componentes? E eu sempre procuro trabalhar com os cosméticos, né, com componentes os mais limpos possíveis, certo? Os que vão trazer menos danos, menos agressões, né, os que têm menos polêmica, porque quando a gente começa a trabalhar com isso, né, e sermos visadas por isso, as pessoas avaliam todas as nossas formulações. Ai, que creme cheiroso, eu amo esse daqui, meu Deus, esse aqui é da Caudalie. As pessoas, elas olham todas as nossas formulações ali, né? Então eu procuro trabalhar com as formulações mais limpas possíveis aí, sempre respeitando, obviamente, né? A fisiologia, né? O que for menos agressivo possível aí para a pele. Só que muitas pessoas acham que por aquele cosmético ele ser natural, digamos assim, ele não tem componentes polêmicos. E eu explico isso dentro do curso Fórmula Home Care, onde nós temos uma aula específica para falarmos sobre produtos veganos, produtos naturais, e tem mais um, né? Produtos naturais, produtos orgânicos. Produtos orgânicos, produtos naturais e produtos veganos, que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa e só porque carrega essa nomenclatura é um produto benéfico para a pele. Nem sempre, quase nunca, né? Inclusive eu posso trazer um café para falarmos sobre esse assunto aqui com vocês. Então é isso, não é porque ele carrega um claim, né? Os claims são as promessas iniciais daquele produto. Então, ele promete X, Y, Z, mas será que na composição ele entrega isso realmente? É isso que nós precisamos observar. A minha mente foi lá onde que eu tava, que eu ia falar pra vocês. Meu Deus, deixa eu tomar meu chimas aqui e lembrar de onde que eu tava falando isso pra vocês. Vamos lá. Das composições, falei das composições, falei das formulações. Vocês vão ter que me ajudar aqui, porque vou falando, quando vejo já fui com Deus a minha mente, né? De tanta coisa que eu preciso lembrar de falar para vocês aqui. Sobre os componentes, nós estávamos falando sobre os conservantes. Beleza, área dos olhos, olha a mente. Beleza, então você utilizou uma quantidade muito pequena lá desse produto, né, para a área dos olhos aí. Gente, é uma quantidade muito, muito, muito pequena. Se vocês baixarem aí os artigos, né, onde falam sobre a segurança e eficácia desses componentes que são um pouco mais polêmicos, digamos assim, então pega lá um BHT, pega lá um fenoxetanol, que mais, né, que mais tem são conservantes polêmicos aí, né, mas começa por esses aí. Vai lá e baixa alguns artigos, né, para você entender por que existem polêmicas. E aí as pessoas vão, porque podem ser, existem estudos que correlacionam aí deles serem disruptores endócrinos, né, de causarem sensibilidade, alergia, enfim, de causarem vários danos aí para a saúde do corpo e da pele. O que eu concordo, né, quando utilizados aí de uma forma indiscriminada em muitos produtos. É por isso que a gente traz a personalização, né? Se vamos supor que você use lá 10 cosméticos, esses 10 cosméticos estão lá com o nosso BHT, né? Vamos pegar o BHT para Cristo aqui hoje. Você encontra lá, você usa 10 cosméticos, esses 10 cosméticos têm o BHT.
Como você não tem como saber qual é a concentração de BHT que está naquele cosmético, você não tem como saber o quanto essa substância está ou não interagindo com a sua pele, interagindo com o seu organismo, ok? Ok. Só que quando a gente trabalha com uma personalização, né, cosmética e a gente entende quais são os possíveis componentes químicos que podem trazer aí alguma sensibilidade, alguma irritação, que são polêmicos aí nessa questão de serem disruptores endócrinos, entre vários outros fatores aí, quando você traz isso para a personalização, o seu papel enquanto profissional é expor o menos possível a sua paciente a esses componentes agressores, ok? Mas isso não quer dizer que você vai conseguir fazer isso muitas vezes 100% no skincare dessa paciente. Muitas vezes não vai, porque a farmácia magistral que você trabalha usa muitas vezes esse conservante, porque os produtos que você vai buscar na indústria muitas vezes têm esse conservante. Então, talvez você não consiga tirar isso 100% da rotina da paciente, entende? A não ser que, obviamente, ela traga aí radicalismo, né? Eu não trabalho com radicalismo, né? Tem meninas que trabalham aí, tudo certo, cada um sabe do seu trabalho. Mas o ponto aqui é equilibrar esse skincare da paciente, essa personalização, para expor essa paciente ao menor risco químico, né? Porque quando a gente fala sobre esses componentes que são mais polêmicos, nós estamos, de certa forma, falando sobre um risco químico. Então, a personalização é para isso também, certo? Orientar as nossas pacientes aí com produtos seguros, componentes que não vão fazer mal para o organismo dela e nem futuramente, né? Agora eu vi que vocês perguntaram aqui, eu já vou ali para as perguntinhas de vocês, só para não fugir a minha linha de raciocínio. Quando a gente fala sobre disruptores endócrinos, esses dias eu estava falando isso pro Silvio. Muitas meninas hoje, né, estão entrando nessa fase mocinha, digamos assim, mais cedo, né? Então a gente pega meninas aí que estão entrando nessa fase muitas vezes com 8, 10, 11 anos, sabe? Se a gente pegar lá atrás, né, a nossa época, a época das nossas mães, né, era muito mais tarde, né? Era lá por 16, 17 anos. Por que isso? O que acontece com isso, né? Isso, gente, a gente entra numa ramificação gigantesca de muitas coisas, né? E eu lembrei de falar isso pro Silvio, porque nós estávamos viajando e a gente passou na frente de uma indústria e tinha um monte de espuma, muita espuma. E aí eu falei pro Silvio assim, nossa, olha o tanto de poluição que essa indústria tá gerando, né? Aí o Silvio, mas é só uma espuma? Eu, não é só uma espuma. Essa espuma, ela vai pro rio, ela vai poluir o rio vai poluir o solo vai poluir os nossos alimentos vão estar aqui nos nossos pratos para nós. Então, assim, é toda uma cadeia que é envolvida. Então, essa questão de disruptores endócrinos é uma ramificação muito profunda que a gente entra, entende? Mas a gente não pode ser radical a esse ponto. A gente precisa entender, conhecer o que estamos falando, por que estamos falando, quais são os riscos que existem ali, mas acima de tudo, ter uma noção também sobre quantidade de componente químico que está presente naquele componente, naquele produto cosmético. Muitas vezes menos do que muito menos do que o permitido, certo? Eu não posso dizer que é raro, né? Porque existem produtos cosméticos que acabam sentando a mão ali e ultrapassando um pouco, né, essa questão de segurança e eficácia dos produtos, mas a gente não pode negar que se aquele produto passou, né, por toda uma legislação, se ele tem aquele registro na Anvisa ali, é porque essas substâncias estavam dentro do permitido ali. Então, o ponto inicial aqui é você observar isso no skincare das suas pacientes e expor ela o menos possível a esses componentes que podem ser, de certa forma, um pouco polêmicos, mas lembrar que você, quando prescreve os seus cosméticos, você também tem essa responsabilidade de perguntar para a farmácia qual é o tipo de conservante que ela está utilizando, qual é o tipo de tensoativo que ela está utilizando, se foi utilizado, né, algum tipo de emulsificante, enfim, qual é a composição final. Você pode simplesmente perguntar isso, né, as farmácias vão me matar agora, mas você pode simplesmente perguntar isso, qual é a composição final desse produto, você pode me mandar? E aí você olha os ink names lá e aí você vê, né, a sua formulação final aí. A Cindy colocou aqui, Grazi, da ordem dos componentes químicos na composição, também interfere no quanto ele pode trazer riscos para a pele? Cindy, maravilhosa! Como é que estão os peelings por aí, hein?
Quando nós falamos sobre componentes da indústria, tá? Fora do Brasil, né? Eles sempre colocam do maior componente ali, né? Da maior concentração para a menor concentração. No Brasil, por mais que isso não seja obrigatório, eu prefiro acreditar que eles também sigam essas mesmas regras, mesmas normas, digamos assim, do maior componente para o menor componente, para a menor concentração desse componente, certo? Só que ainda assim, quando os produtos eles vêm da indústria, algumas marcas hoje em dia já estão colocando ali a concentração, e eu admiro demais as marcas que fazem isso, colocam a concentração do princípio ativo dentro daquele produto, para que realmente a gente tenha noção do que nós estamos utilizando ali na pele. Mas muitas, a gente tem noção sobre o princípio ativo que tem ali dentro, mas não sobre o resto dos outros componentes. A indústria ela não vai colocar, por exemplo, um BHT foi utilizado a, sei lá, 2%. Eles não colocam isso, eles vão colocar o que importa para o público final, digamos assim, que é o componente ativo daquele produto, certo? Não sei se foi isso que tu perguntou ali, sim, a questão da ordem dos componentes interfere enquanto pode trazer riscos aí para a pele. Quanto mais, vamos supor que normalmente esses conservantes, tensoativos, né, que também estão na lista dos produtos, dos componentes mais alergênicos aí, eles estão do meio pro final nessa composição, tá? Geralmente, né? Quando a gente pega produtos muito ruins, como eu já postei para vocês no feed aqui, a gente encontra eles no início dessa composição, mas geralmente eles estão do meio pro final. Então quer dizer que eles estão numa concentração não tão alta ali, mas a gente não tem como ter certeza sobre isso, e isso também não é uma regra, tá? Quantidade pequena, todos os dias um pouquinho ao longo. Isso, boa! A Santana perguntou aqui, ó. Eu falo muito sobre isso, né? A quantidade pequena, todos os dias um pouquinho, a longo prazo, não correria o risco de causar alguma coisa? Com certeza. Tudo é uma questão do modo de uso, certo? O modo de uso, a frequência que é utilizada aquele cosmético, quais são os outros cosméticos que estão presentes ali naquela rotina. Então, vamos supor que a gente pegou um produto lá que tem vários componentes que são polêmicos, certo? Pegamos lá um produto para a área dos olhos, por exemplo, com vários componentes que são polêmicos. Os outros produtos da rotina skincare dessa paciente, você vai tentar deixar o menos agressivo possível, né? Sem nenhum ácido, sem nenhum disruptor de barreira, com tensoativos suaves, principalmente no sabonete. Então, é essa jogada que nós precisamos trazer, né? Não tem aquela coisa, eu sempre falo isso, né? Em vários cafés, que a questão do remédio não é a dose, entre o veneno e o remédio, né? A questão da dose, no mundo dos cosméticos é a mesma coisa. Tudo é a questão do modo de uso e a frequência que você está utilizando. Nunca, mas gente, nunca, tá aí as maquiagens que não nos deixam mentir, né? É uma coisa que você vai usar de vez em quando, aquilo não vai trazer um malefício aí pra sua pele, aquilo não vai trazer, vai ser eu vou usar aqui uma maquiagem, vou estar, né, trazendo um disruptor. Gente, não é por aí, calma. Calma, respira, tá bom? Não é assim que funciona, certo? É quando você expõe o seu organismo a muitos cosméticos, que é o que tem acontecido principalmente com as meninas mais novas aí, tomadas pra essa rotina coreana aí, né, da internet. Então, as meninas muito mais novinhas, assim, estão utilizando uma quantidade absurda de cosméticos aí. Imagina, começaram agora, com 8, 10 anos. Imagina com 30, como é que não vai estar aquele organismo, como é que não vai estar aquela pele, entende? Então, para isso realmente causar um dano no organismo, você precisa expor o seu organismo ali, pessoal, por um longo período aquela substância, tá? Nós não estamos falando aqui de 1, 2, 3, uma semana, um mês aí, tá? Um mês ainda tem algumas substâncias que podem sim já trazer um grande risco aí. Mas quando a gente fala sobre serem disruptores endócrinos, outros fatores aí, você precisa expor a um longo período o seu organismo àquela substância, beleza? Buenas, vamos aqui, ó. Olha aqui, ó, já colocou, ó. A pessoa não vê que a comida também tem coisas piores a depender do que a paciente está consumindo. É toda uma questão, né? Aqui a gente precisa realmente, por isso a consulta, por isso que nós trazemos a parte da consulta de saúde estética, porque a gente precisa entender, muitas vezes a paciente, ela coloca
todas as fichas da vida dela naquele único produto cosmético que ela está utilizando, mas e todo o resto, né? Uma alimentação aí baseada em fast food, uma alimentação rica em glúten, açúcar, né? Carboidratos aí, isso com certeza está piorando muito mais. É aquilo que eu sempre digo, é de dentro para fora, né? Os nossos cosméticos, eles vão entrar ali melhorando, potencializando os nossos tratamentos, né? Muitas vezes acelerando aquele resultado, mas é sempre de dentro para fora. É isso que a gente precisa lembrar. É sempre de dentro para fora e por isso a consulta. Caroline, sou apaixonada pela forma como você não faz. Peraí que me perdi. Ah, eu fui lá para cima, será? Perdi. Sou apaixonada pela forma como você não faz terrorismo cosmético. Carol, não dá. Uma vez que a gente começa a trabalhar com cosméticos de forma séria, a gente não pode trazer isso, porque você não vai, se você entrar por essa ramificação, e isso é muito perigoso, pessoal, é muito perigoso, porque é a mesma coisa que às vezes eu vejo as pessoas, e eu já passei por isso, é por isso que eu falo pra vocês, porque quando a gente começa a formular, inevitável vem aquela sensação do ego, sabe? Eu sou maravilhosa, eu sei formular qualquer coisa que botar aqui na minha frente eu vou formular, eu sou invencível, né? Eu sou perfeita. Você vem com aquele sentimento. Só que isso é muito, muito, muito perigoso, sabe? E aí eu fico pensando, cara, se eu sou tão boa assim, por que eu não tô numa grande indústria, né? Por que a gente não está aí trabalhando ao lado de grandes cientistas? Se você assim é tão invencível do mundo, se as suas formulações são tão as melhores do mundo, por que você não está ao lado de grandes cientistas? Então, pé no freio, né? Vamos acalmar, vamos devagarinho, sabe? A gente não precisa trazer todo esse terror, até porque se a gente entrar nessa linha que eu falei pra vocês, é uma linha muito perigosa e a gente acaba não atraindo o público que nós gostaríamos, porque é tanto radicalismo, é tanto terrorismo, que para que você tenha um resultado efetivo com a sua paciente, ela tem que abrir mão, pessoal, de muita coisa na rotina dela. E isso, para o mundo que a gente vive hoje, tá bom? Para o mundo moderno, da mulher moderna, isso é praticamente inviável. Você dizer para sua paciente que ela não pode usar absolutamente, a não ser que ela vire uma pessoa 100% vegana, que daí é um nicho, vocês entendem? Que a gente está falando sobre um mercado gigante, e aí dentro desse mercado tem uma ramificação, dentro dessa ramificação, que é a cosmetologia, né? Tem lá o público vegano. Então, é um nicho muito específico. Não, Grazi, eu sigo essa linha, eu sou vegana e eu quero atrair somente esse público. Beleza, ótimo. Daí você, né, tem um nicho aqui, uma ramificação. Mas é uma parcela de pessoas, certo? A gente não pode querer implementar isso e querer que todas as pessoas sigam exatamente aquilo que nós estamos falando. Não é assim que o mercado funciona. E outra, uma coisa que eu digo para vocês, principalmente dessa minha experiência em relação junto das farmácias aí, dos estágios, das alunas também, é que nada aqui é radical, vai ser a longo prazo. E eu sempre digo, né, se você não aplica isso na sua vida, como que você quer vender isso para suas pacientes? Se você, por isso que eu digo, Grazi, eu sou vegana e eu quero atrair e trabalhar com esse nicho. Bom, beleza, você é a sua persona, né? Você ali é a sua pessoa transformada e você vai transformar as outras vidas, porque você segue isso que você está falando. Agora, o que mais a gente vê no nosso mercado são pessoas vendendo ideias, né? Vendendo conceitos, só que elas próprias não aplicam na vida delas e isso não traz verdade, isso é só um conceito vazio jogado, você entende? Então, de teorias, o mundo está simplesmente lotado. Agora, o que de fato você aplica na sua rotina é aquilo que você vai conseguir atrair esse público, atrair as suas pacientes. Então, pé no chão. Quero trabalhar com uma estética natural, uma estética mais limpa. Cara, maravilhoso. Eu trabalho dessa forma também. Eu atendo, inclusive, gestantes, lactantes, aí acompanho toda a gestação delas, deixo os produtos limpíssimos, maravilhosos, composições, inclusive da indústria, né? Nós temos produtos maravilhosos para mamães e bebês aí. É possível, sim, mas vocês precisam entender que isso é uma ramificação, é um nicho dentro desse mercado aí, beleza? Vamos ver aqui a Cindy, ó. Acho que é um conjunto de fatores. Não adianta usar cosméticos sem nenhum componente químico que traga algum risco, mas ter um estilo de vida que não seja saudável. Exatamente. Não adianta, eu tô ali usando só cosméticos, né,
que se dizem lá 90% orgânicos, né? Como eu tenho aqui, eu amo esses produtos dessa marca, sou simplesmente apaixonada, ó, da Arro. Quem é minha aluna aqui sabe que eu uso muito esses produtos aqui. E eles a grande parte dos produtos deles aqui é de 90% a 85% de produtos. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, 77,9% de ingredientes provenientes da agricultura orgânica. Eu amo essa marca aqui, respeito muito eles, a composição desses produtos incríveis aqui mesmo. Mas não adianta, daqui a pouco você tá usando 90% de ingredientes orgânicos. E aí a pessoa tá fazendo tudo errado na parte da alimentação, não se exercita, tá com o intestino inflamado, tá com sono desregulado. E aí? E aí? Como é que resolve? Vamos começar com do básico, né? Olha, penso da mesma forma. No Brasil tem essa questão, sim. A doutora Carol aqui, ó. Eu tenho dificuldade em combinar os ativos para uma prescrição magistral. Carolzinha, Carol, maravilhosa. Carol Prado. Carol, preciso falar com você, né? Você sabe. Eu já falei isso. Carol do céu, meu Insta aqui é uma loucura, mas vamos lá. Eu posso trazer isso para vocês num próximo café específico, né? Mas aí aqui a gente vem de uma questão do qual é o objetivo inicial da sua formulação. Qual é o objetivo inicial da sua formulação? É uma formulação para acne. Então, você vai priorizar princípios ativos ali para hiperqueratinização, sebonormalização, para proliferação da bactéria da acne. É um cosmético para rejuvenescimento. Então, você vai para hidratação, estímulo de colágeno, densidade, elasticidade. Então, tudo parte do objetivo inicial da nossa formulação. Mas eu posso trazer isso para vocês em um outro momento mais específico aí, tá bom? A grande indústria tá logo aí, exatamente. O Silvinho falando, ó. Gabriela, com certeza, Grazi, gosto sempre de ver o que ela já usa e adapta junto com a formulação. Caso for algo que ó, excelente isso aqui, ó. Gosto sempre de ver o que a paciente já usa e adapto junto a uma formulação. Caso for algo que a pele possa já estar utilizando, né? A gente vai ajustando com o momento. Eu faço muito isso aqui, Gabi. O que acontece? E a gente vem, e eu falo isso com vocês, gente, com muita propriedade, com muita experiência de quem já atua nesse mercado aí há mais de 10 anos, né? Inclusive, ontem eu estava buscando algumas fotos antigas na minha galeria, eu encontrei muito isso e eu falei assim, cara, o que a Grazi de hoje falaria pra Grazi de 10 anos atrás? Eu com certeza daria um abraço nela, daria 2 tapas nela e dizer assim, ó, para de ser louca, para de ser louca, para de falar besteira, entendeu? Porque é muito comum a gente, lá no início eu recebia as pacientes, assim, e aí eu queria trocar todos aqueles produtos. Eu falava assim, não, esses produtos aqui não, deixa tudo isso aqui pra lá, vamos fazer tudo de formulação. Porque quando você aprende a formular, você realmente acha que você é invencível. Isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Isso é uma coisa incrível, é uma coisa complexa que você aprendeu e aí você quer fazer aquilo pra todo mundo. Só que não é assim, né? E aí aos poucos, hoje, né, como que a gente trabalha? Eu vou analisando o skincare da paciente, olha, esse produto aqui você pode diminuir o uso, né? Vamos usar de 2 a 3 vezes na semana para não apresentar nenhum risco. Quando ele terminar, nós fazemos a substituição, principalmente para respeitar o dinheiro da paciente, né? Tudo que a gente vê de produto cosmético, pessoal, custou dinheiro e a paciente, ela investiu naquele produto ali, acreditando que aquilo ali seria o melhor para ela. Como que você vai olhar para ela e vai dizer assim, isso aqui é uma porcaria, joga isso aqui no lixo? Gente, não existe isso, tá? De alguma forma, para algum lugar você pode direcionar aquele produto, para um cotovelo, pescoço, colo, para algum lugar aquele produto cosmético pode ir sem que ele apresente nenhum risco aí para paciente, certo? Então isso a gente vai trazendo aí ao longo dos anos e por isso eu falo para vocês, né? Pés no chão aí para que a gente consiga, principalmente, não assustar as nossas pacientes, né? Qual marca é? Eu não vi do que aqui, eu tô lendo lá para cima. Vou fazer o seu curso sobre prescrições. Bora, tá bom? Ainda tenho dúvidas sobre porcentagem, sobre concentrações, na verdade, tá? A gente não fala sobre porcentagens, a gente fala concentração. Aquele símbolo que tem ao lado é concentração de princípios ativos. E aí isso é um pouquinho mais... primeiro a gente precisaria falar sobre o objetivo da formulação para depois falar sobre as concentrações ali, mas eu posso trazer isso para vocês de uma melhor forma aí, tá bom? Grazi, farmácia de manipulação, não usaria anidra naquela fórmula da live? Posso mandar? Nossa, não sei nem da onde isso aqui, tá? Farmácia de manipulação não usa anidra naquela fórmula da live. Que live, que fórmula, que anidra? Eis a questão. Posso mudar por outra?
Não sei. Me manda por direct aqui, Lid, para que eu consiga entender sobre isso. Não entendi nada, tá? Não entendi a live, não entendi a formulação, não entendi pelo que você quer mudar aqui, tá bom? Camila, um ativo apenas é suficiente para cada disfunção? Camila, às vezes a gente não precisa de um princípio ativo para cada disfunção. Porque aquele mesmo princípio ativo, tá, a minha luz tá dando sombra aqui, parece que eu tô de bigode aqui, ó. Meu Deus, eu vou aproximar a minha luz aqui. Muitas vezes o mesmo princípio ativo, ele vai atuar em diferentes mecanismos ali. O grande erro das pessoas, e principalmente em relação à prescrição aí, é isso, né? Querer colocar lá 7, 8, 9 princípios ativos numa mesma composição. Eu mostrei para vocês aqui o tamanho de uma composição de um princípio ativo muitas vezes. Quando você escolhe muitos princípios ativos ali, você corre um grande risco de incompatibilidade cosmética e principalmente de extrapolar aquela base, aquele veículo que você está utilizando. Então, menos é mais. Muitas vezes, um único princípio ativo, ele já vai estar atuando em diversos mecanismos ali naquela disfunção. Então, o que eu passo para vocês, e é exatamente o que eu ensino para as alunas do curso Fórmula Home Care, menos é mais, o básico funciona quando bem feito, quando bem aplicado. Aqui a gente vai trabalhar de 4 a 5 princípios ativos no máximo, tá bom? E aí a gente vai distribuir. Então, vamos supor assim, Grazi, eu avaliei aquela disfunção, isso aí daria só um café pra gente falar sobre isso, né? Mas só rapidinho pra vocês aqui. Grazi, eu avaliei aquela disfunção dermatológica e aqui daria, sei lá, 15 princípios ativos. Bom, então o que a gente vai fazer? Vai colocar 5 princípios ativos para um produto diurno, 5 princípios ativos para um produto noturno e 5 princípios ativos para uma máscara de manutenção. E afirmo, digo uma coisa para você, muitas vezes não precisa nem de tudo isso, tá? Não precisa de tudo isso. Muitas vezes a gente consegue usar o mesmo produto manhã e noite e uma máscara de manutenção bem trabalhada e a gente consegue um resultado incrível. Então, é isso, tá? Muitas vezes o mesmo princípio ativo ele vai estar atuando de diversas formas aí. Buenas, o nosso tema aqui é sobre cosmetologia. Estamos falando produtos industriais e produtos magistrais, tá? Grazi, esse ano terá algum curso? Estou te conhecendo, sou estudante. Elô, maravilhosa, seja muito bem-vinda, tá bom? Elô da Estética Humanizada aí. Sim, em breve teremos novidades. Na verdade, nós recém finalizamos o curso do Fórmula Peeling, né? Recém finalizamos a edição do Fórmula Peeling aí, que foi incrível. Tem muitas aulas essa semana para entrar, que assim, eu tô muito feliz com os feedbacks de vocês, com os resultados de vocês, das alunas, né? Nós estamos recebendo, inclusive, fico emocionada, recebendo, inclusive, resultado, não faz nem 2 meses aí. Ah, tá. Tá. Tá, beleza. Muitas vezes, a gente já está recebendo resultados. Não faz nem 3 meses aí que nós lançamos o curso Fórmula Peeling e as alunas já estão mandando resultados dos nossos peelings aí. Incrível, tá bom? Agora o Silvinho acabou de entrar aqui dizendo que eu já posso falar para vocês, mas nós teremos aí as inscrições para o evento que antecede as inscrições do curso Fórmula Home Care, tá? Sempre antes de abrirmos as vagas para o Fórmula Home Care, eu realizo 4 aulas aí, muitas vezes dá mais até, tá? Mas 4 aulas com assuntos desse universo, sobre cosmetologia, sobre skincare personalizado, componentes ativos, disfunções. Fecha pra mim aqui, por favor. Minha porta ficou cantando aqui. Então, eu sempre trago essas aulas aí. Hoje, não sei se vai ser, essa semana nós vamos abrir as inscrições aí para esse evento, tá bom? O nome do evento mudou também. Agora é Semana da Cosmetologia e do Skincare Personalizado, exclusivo para profissionais. Posterior a esse evento, nós abrimos as inscrições do curso Fórmula Home Care aí para vocês, tá bom? Que é a nossa estrela do pedaço aí. O Silvio colocou aqui no mês de agosto, exatamente, vai ser em agosto, início de agosto. Depois eu pego as datas certinhas para passar para vocês aí, tá bom? Mas fiquem atentas nos meus stories. Ó, já, vale muito a pena as aulas. Eu fico muito feliz com isso. Tem muitos conteúdos para entrar no Fórmula Peeling, tem alguns conteúdos novos aí também para o Fórmula Home Care e eu estou muito animada com tudo que nós estamos construindo até aqui, com toda a consciência, com toda a nossa comunidade. Nós temos uma comunidade gigantesca aí de alunas e nós escutamos muito a nossa comunidade, né? Tanto os 2 cursos, eles foram construídos escutando a nossa comunidade e entendendo as reais necessidades delas.
em questão de componentes, de aplicabilidade de tudo isso na nossa prática clínica. E hoje eu posso afirmar para vocês que nós temos uma das, né, posso dizer assim, uma das maiores comunidades aí de prescritoras, né, de pessoas de profissionais que realmente sabem fazer uma prescrição cosmética de forma profissional, que realmente sabem sentar a paciente na frente delas, bater o olho, identificar aquela disfunção dermatológica e fazer uma prescrição adequada. Ó, Germana maravilhosa. Ah, sou aluna do Fórmula, é maravilhoso, melhor investimento. Eu amo, porque a gente vê os resultados, né? É mais do que eu vir aqui e mostrar os meus resultados para vocês, nós mostramos os resultados da nossa comunidade. E isso é a coisa mais incrível aí que eu tenho para compartilhar com vocês. Amores, para hoje era isso, tá bom? Componentes aí. Deixa eu ver, ontem vocês colocaram algumas dúvidas nas caixinhas aqui. Vamos ver se se tem alguma coisa aqui, ó. Peraí. Sigo uma colega que defende os mais... Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Esse é um ponto polêmico aqui, ó. Vamos deixar esses 5 minutinhos finais aqui para eu responder as dúvidas que vocês colocaram ontem nas caixinhas. Vamos falar sobre isso, ó. Sigo uma colega que defende os magistrais e não gosta do uso do protetor solar. Qual a sua opinião? Vamos lá. Eu defendo muito os produtos magistrais. Eu amo. 95% do meu trabalho são produtos magistrais, certo? Mas como eu disse para vocês aqui, nós precisamos saber trabalhar com os produtos industriais também, porque somente no Brasil é que nós temos essa oportunidade de trabalhar com os produtos magistrais. E como eu, Grazi, realizo muitas consultas internacionais, eu preciso trazer esse conhecimento dos produtos industriais, certo, gente? E isso vai abrir portas para vocês. Vocês não ficarem enraizadas numa única verdade, num único conceito. Não é assim que funciona. Abram o campo de visão de vocês em relação à cosmetologia, em relação aos produtos cosméticos. Em relação ao protetor solar, eu não sei se essa profissional ela defende o não uso, né? Eu não defendo isso, certo? O que eu defendo é o uso do protetor solar com consciência, certo? Ou seja, quando há uma real necessidade do uso daquele protetor solar. Fora isso, nós temos a nossa cosmetologia para entregar uma proteção a uma luz artificial, uma proteção antioxidante, mas sim, a gente precisa do protetor solar. Eu, Grazi, pessoal, eu costumo dizer que eu sou fototipo -3, né? Se eu ficar o meu limite mesmo é 15 minutos no sol. Se eu ficar 20 minutos, mas eu tomo-lhe um torrão, eu já fico com aquela bochecha vermelha, já me sai mais sarda do que... Então, assim, eu não posso nem ir caminhar, vou fazer uma caminhada aqui sem protetor. Eu volto torrada, eu volto com o rosto todo vermelho, com as minhas sardas gritando ali. Então, eu defendo o uso consciente do protetor solar. O que a gente vê é que muitas pessoas usam protetor solar para de manhã, de tarde, de noite, tá em casa, tá de protetor. Isso não tem necessidade alguma e ele acaba assim sendo ali, a gente abre outras ramificações do protetor aqui, tá? Mas aí sim ele tem vários outros componentes que são polêmicos e etc. Então, quando há necessidade, nós utilizamos o protetor aí, tá? Mas assim, pé no chão, né? A gente não precisa radicalismo pra nada na vida. Se tem uma coisa que eu aprendi foi isso, tá bom? Sim, quando essa paciente se expõe ao sol, exato, quando há uma real necessidade de usar aquele protetor, certo? Vamos ver aqui, ó. Pode sim, essa aqui é boa também, ó. Óleos vegetais aí, né? O óleo vegetal de jojoba pode ser utilizado como cleanse oil a depender da pele? Pode sim. Óleo de jojoba, óleo de copaíba, óleo de rosa mosqueta, né? Você pode usar ele puro, caso você queira, né? Mas você pode desenvolver também. Você pode mandar para a farmácia de manipulação lá quais são os óleos vegetais que você quer preconizar naquela formulação e falar que você quer ele em formato de cleanse oil para fazer essa remoção aí. Talvez só o óleo, esse é o ponto, né? Talvez só o óleo ele não vai conseguir assim remover 100%, a não ser que ele seja um pouco mais carregado, como um óleo de coco, por exemplo. Agora, você provavelmente vai precisar de um pouquinho de tensoativo aí nessa formulação. Por isso que os cleanse oils, né? E aí as pessoas, cleanse oil é só óleo. Não, não é só óleo. Ele tem óleos ali, mas eles também têm tensoativos, tá bom? Então, você vai encontrar tanto óleos vegetais combinados com alguns tensoativos que não são assim tão alergênicos, polêmicos e etc. Pode fazer só com óleo? Pode, mas talvez ele não seja assim tão eficaz, tá bom? Mas pode. Vamos ver aqui, ó.
Acompanha há muitos anos. Deixa eu ver aqui. Acompanha há muitos anos, mas só agora entrei de fato na área. Seus conteúdos são ótimos. Obrigada, seja muito bem-vinda. Ó, essa é uma dúvida bem recorrente. Inclusive ontem eu tava lendo algumas atualizações que saíram pro mundo da estética. Inclusive quero trazer isso para vocês nos stories ali, né? Sobre a questão dos injetáveis e tal, toda essa confusão aí. E aí, a colega perguntou aqui, ó. Estou no segundo semestre de estética e cosmética. Já posso atuar com a área de personalizados? Eu preciso ter muito cuidado no que eu vou falar aqui pra vocês agora, né? Mas assim, a nossa área, a área da estética e cosmética, ela ainda não tem, infelizmente, né? Nós temos milhares de profissionais já graduadas, formadas, que já atuam, e nós ainda não temos um respaldo em questão de conselho, certo? Então, nessa questão, não tem o que eles digam, pode, não pode, pode. A gente não tem um conselho definido, né? Nós temos ali a legislação da área, que tem várias definições específicas ali. Então, teoricamente, nós podemos sim trabalhar com produtos industriais, magistrais, prescrições e etc. Mas não está claro, né, em que momento a gente pode fazer isso. Como, por exemplo, o pessoal da biomedicina, certo? Eles podem começar a atuar depois de formados ou depois de, sei lá, dependendo da área, não sei quantos semestres, enfim, me corrijam se eu estiver errado. A área da estética, ela não tem isso definida. Então, não tem nada que diga pra você lá não pode e também não tem nada que diga pra você que pode. Então, é aquela coisa, né? Atuar com responsabilidade, né? Na minha época, olha, bem tia, né? Na minha época, eu já trabalhava com a questão das prescrições, dos produtos industriais, produtos magistrais aí também, porque na época que eu iniciei, nem legislação tinha, né? Hoje em dia nós já temos as legislações mais definidas, mas ainda assim esse detalhe não está claro lá, tá bom? Já vi sobre a semana no YouTube. Como assim? Nem eu sabia. Acho que o pessoal já colocou lá e não me avisaram. Vamos ver aqui, ó. Sou aluna da última turma do Fórmula Peeling. Estou amando. Quando abre a turma do Fórmula Home Care? Em breve, tá bom? E esse é um caminho muito louco, né? Porque quando o pessoal pediu pra vocês, não foi? Vocês me pediram para eu desenvolver um curso sobre peelings químicos, foi por vocês que eu fiz isso, né, com pressão aí da minha equipe. E agora eu falei para o pessoal, eu disse, olha, tem muitas alunas que vão entrar no curso Fórmula Peeling, que nunca fizeram o curso Fórmula Home Care. E só depois que elas entrarem no Fórmula Peeling, elas vão entender o quão importante é o Fórmula Home Care. E é exatamente isso que está acontecendo. Porque quando a gente fala sobre cosmetologia, e é por isso que a gente trouxe essa nova nomenclatura do evento, né? Cosmetologia e skincare personalizado. Porque muitas de vocês sabem skincare, tá na ponta da língua, né? Skincare, produto cosmético, etc. Só que a skincare é uma ramificação, é uma perninha da cosmetologia. Assim como peelings químicos é uma perninha da cosmetologia, entende? Então são ramificações dentro desse nosso universo gigantesco que é a cosmetologia. Por isso que nós trouxemos também essa atualização aí do nome, tá bom? Mas em breve. O que mais que vocês colocaram aqui, ó? Bom, no mais é isso, ó. Dificuldade de combinar princípios ativos foi aquilo que nós falamos, né? Posso trazer um café só para falarmos sobre isso aí com vocês, tá? Não sei se vocês gostaram desse formato, que eu deixo os últimos 5 minutinhos para responder as dúvidas de vocês aqui. Acho que fica mais interessante. Posso aplicar isso dos próximos aí também, certo? Semana que vem temos nosso clássico café às 7h30 aqui para vocês também. Essa semana temos muitas novidades para as alunas dos dois cursos, dos dois universos, tanto do Fórmula Peeling quanto do Fórmula Home Care aí. Temos conteúdos incríveis para vocês no nosso YouTube, que ontem, inclusive, o pessoal já subiu. Então, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Tem conteúdos que são exclusivos do YouTube, que eles não sobem em outra plataforma. Então, vamos lá assistir, já se inscrevam aí no nosso canal, tá bom? Quero agradecer imensamente quem está aqui pela primeira vez comigo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Ontem nós batemos aí um marco histórico aqui no nosso Instagram, mais de 200 mil pessoas por aqui.
Ontem eu estava separando algumas fotos, alguns vídeos aí para mandar para o pessoal e vendo toda a minha trajetória, inclusive vendo muitos dos feedbacks de vocês que estão aqui comigo desde lá do início, tá bom? Então eu fico muito grata, fico muito honrada por tudo isso. Quero que vocês sigam contando comigo. Essa questão de criar os cafés matinais aqui, né, uma vez por semana, é para que eu consiga me aproximar de vocês, entender cada vez mais as dores de vocês, para que juntas nós possamos cada vez aplicar mais uma estética com responsabilidade, com ciência e com seriedade e com pés no chão, né? Sem loucura, sem radicalismo aí, trazendo a verdade para o nosso trabalho e conseguindo propagar isso aí para as nossas pacientes. Então, para quem está aqui pela primeira vez, muito bem-vindas. Para quem já é de casa aqui, eu amo vocês, tá bom? Amo a nossa rotina aqui, que vocês tenham uma terça-feira abençoada, iluminada, que Deus coloque aí a mão sobre vocês, sobre os negócios de vocês e que vocês tenham muito crescimento pessoal e profissional aí também, tá bom? Nos vemos pelos stories e pelo feed aí. Beijo, ótima terça-feira.